Salve, salve, torcida colorada! Vem com o Igor no canal do Vaga. Espero que todos vocês estejam bem. Grande abraço pra todo mundo e vamos falar do Internacional. Bora lá porque 2026 chegou. O elenco colorado se representa neste sábado, dia 3 pela tarde, no CT Parque Gigante, mas o foco agora é mercado de transferências, contratações. E o técnico colorado Paulo Pezzolano já fez os seus pedidos à direção. Quais atletas, quais são as prioridades do elenco nesse período, nesse contexto, que o Paulo Pezzolano enxerga? Vamos falar também sobre um volante do Internacional que não quer sair do clube e recusou uma sondagem feita por uma equipe paulista. E por último, a gente também vai falar sobre um jogador oferecido ao Internacional, Mário Balotelli. Conhece o Mário Balotelli? Seleção italiana, Milan, Liverpool, Manchester City, jogou a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil pela Itália. Será que ele vai vir para o Internacional? Que história é essa, Igor? Vamos falar sobre isso! Igorizada, esse conteúdo tem a força de KTO, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade, jogo proibido para menores de 18 anos. O futebol brasileiro tá recomeçando, os times se reapresentando, o Inter vai se representar nesse sábado, mas a verdade é que tem alguns jogos pra gente dar uma brincada por enquanto. Tem campeonato inglês rolando, a gente teve alguns jogos da Premier League recentemente, nessa sexta e quarta-feira. Quinta-feira foi dia de Sauditão, quem pegou aí o vídeo da quinta-feira à tarde, ou melhor, desculpa, da quarta-feira à tarde, sabe que a gente tava tendo o Campeonato Saudita rolando aí pra gente dar uma brincada. E nos próximos dias a gente vai poder dar uma brincada na Premier League também, porque nesse sábado e domingo tá cheia a rodada. E o principal jogo é lá no domingo das 2h30 da tarde, Manchester City contra Chelsea. Baita jogão, baita duelo que dá pra gente dar uma brincada. Inclusive a vitória do Chelsea tá pagando 4,80 de odd. É jogo fora de casa pro Chelsea, lá no Etihad Stadium, em Manchester. Então a gente pode fazer uma fezinha legal aí. Chelsea que perdeu seu técnico também. Será que vai sair bem? Ou empate também, 4,40. Dá pra gente brincar. O importante é a gente fazer uma fezinha legal na elegância, na tranquilidade, sem fazer muita loucura. Tem que ser, 5, 10, 15 pilinha pra gente só brincar na KTO. Pra gente fazer as coisas com diversão e tranquilidade, sem usar dinheiro das contas, dinheiro, enfim, de casa. Não, Deus o livre. Vamos fazer a brincadeira na KTO de boa, com cautela. Repito, jogue com responsabilidade, jogo proibido para menores de 18 anos, tá certo? Gurizada, eu falei que a gente ia falar por último do Mário Balotelli, mas vamos começar por ele, na verdade. Porque o assunto da vez, na tarde desta sexta-feira, é o Balotelli, que foi oferecido ao Inter, informação da colega Nani Quemelo, da Rádio Inferno, grande colega, super bem informada, sou muito fã da Nani, e a diretoria recusou a possibilidade de contratar esse jogador, porque entende que não é um jogador com um perfil, digamos que, viável, de boa convivência para se ter no elenco, ok? Balotelli, ele na janela do meio do ano também foi oferecido ao Internacional em 2025, no entanto, nessas duas oportunidades agora, recentemente, e na janela do meio do ano, a diretoria recusou contratar esse jogador. Inclusive, ele havia pedido um salário de R$1 milhão por mês, luvas, percentual nas vendas das camisetas, ou seja, se o Internacional vendesse um número X de camisetas com seu nome, ele teria uma porcentagem dentro do valor arrecadado, e também um contrato de 2 anos, tá? Mas não vai vir para o Internacional, justamente porque, como eu disse para vocês, a diretoria entende que o Mário Balotelli tem um comportamento considerável e instável, não seria um jogador bom para grupo, ok? Ele já está livre no mercado após o término do contrato com o Genoa, da Itália, e além disso ele foi oferecido também para o Coirmão, para o Grêmio, para o Corinthians e para o Cruzeiro, mas os 3 times também rechaçaram, também
recusaram fazer uma oferta pelo atleta. E lembrando, gurizada, é o mesmo perfil, digamos assim, é a mesma tenteada que foi em relação ao Alexis Sanches que o Vaga trouxe aqui pela manhã. Jogador que já está com uma idade avançada, já teve um grande momento em sua carreira, o Mario Balotelli já jogou no Liverpool, no Manchester City, no Milan, jogador de Copa do Mundo também, mas nos últimos anos não tem tido o mesmo desempenho. Então, realmente, não é o perfil que o Internacional está buscando, tá? Não é a linha que o Inter quer contratar de jogadores nesta janela de início de 2026, ok? O Inter, na verdade, nesse momento, quer jogadores mais jovens, quer jogadores humildes, quer jogadores com fome, que ainda busquem algo na carreira e vejam no Inter uma oportunidade de se consagrarem em suas trajetórias. Então, perfis como o do Mario Balotelli, do Alexis Sanches, com idades avançadas, enfim, não são os perfis ideais para o Inter nesse momento que o Inter entende que precisa contratar. Então a gente pode descartar completamente o Mario Balotelli. A prioridade do Inter, além desse tipo de perfil de jogadores mais humildes, mais jovens, é olhar aqui para o mercado sul-americano, que tem muitas opções para vários setores que o Internacional desejar contratar nesse início de 2026. Beleza? Vamos dar sequência aqui, porque o Ronaldo foi procurado pelo Guarani de São Paulo. O Guarani atualmente joga a Série C do Brasileirão, vai jogar também o Paulistão, mas o Ronaldo não vai ser o novo reforço do Guarani, tá? Isso porque o Clube Paulista entrou em contato com seu staff, entrou em contato com o Internacional, ofereceu um contrato para o Ronaldo de 1 ano por empréstimo até o final de 26, que é quando termina o contrato do Ronaldo com o Internacional, mas o atleta recusou a oferta. Informação do colega Felipe Duarte de GZH. Ronaldo tem 29 anos e faz parte do elenco que disputará as primeiras rodadas do Gauchão. Muito provavelmente o Ronaldo vai ser nesses primeiros jogos titular, como já estava sendo esboçado nesses primeiros dias de pré-temporada no CT Morada dos Quero-Queros. Ele e o Richard seriam os volantes titulares do time que começaria o Gauchão, tá certo? É verdade que o Ronaldo ele não tem espaço no Internacional assim, tanto até porque ficou muito marcado pela eliminação do Inter nesse ano de 2025 para o Fluminense na Copa do Brasil, por aquele erro que fez com que o Fluminense marcasse o primeiro gol no jogo de volta das oitavas, gol do Canóbio, né? Ele acabou tropeçando na bola, sobrou para o Canóbio que acabou marcando o gol. O Ronaldo ficou muito marcado por causa desse lance e não deve ter muito espaço ao longo da temporada, mas mesmo assim não quer ir para o Guarani e por isso não será reforço do Clube Paulista por empréstimo nesta temporada, ok? Por último, vamos falar de uma informação aqui do colega Lucas Dias, do Debate Raiz e canal do Baldaço, que dá conta de que o Paulo Pezzolano já definiu com a diretoria colorada os setores, as prioridades, enfim, as lacunas que o Inter tem no time que precisam ser reforçadas na opinião do técnico colorado. A primeira delas é a seguinte: é um número considerável de reforços que o Pezzolano entende que o Inter tem que fazer. Tem que contratar, melhor dizendo. O Pezzolano solicitou a contratação de pelo menos 2 zagueiros. E quais seriam as características destes zagueiros? Com velocidade, capacidade de jogar em linha alta e qualidade na saída de bola, pontos considerados fundamentais pelo Pezzolano, que vão de acordo com seu estilo de jogo, com intensidade, com garra, com força, né, com muita intensidade mesmo. É o tipo de jogo que o Paulo Pezzolano quer propor e por isso pede estes zagueiros com esses perfis, né, com esse perfil. É, por exemplo, o caso do Dória, que vem sendo especulado no Inter nos últimos dias. Além dos zagueiros, ele também quer um lateral esquerdo e um lateral direito. Bom, o Bernabé não tem reserva para lateral esquerda, Ramon não deve ser aproveitado pelo Inter, né? Ainda tem contrato, mas deve ser repassado para outra equipe, então o Inter realmente precisa contratar um lateral esquerdo. E o lateral direito, é claro que a chegada de um reforço para essa posição depende do Bruno Gomes. Qual posição que ele vai jogar? Será que ele vai ser aproveitado na defesa
ou será que ele vai continuar jogando no meio-campo, que era o que estava acontecendo aí nesses últimos jogos da temporada. Na verdade, ele variava, né? Começava às vezes como lateral direito, ia para o meio-campo e vice-versa. Então, tem que definir qual será a posição do Bruno Gomes no Internacional, para que daí se pense em contratar um lateral direito também para disputar a posição com o Bryan Aguirre e o Alan Benítez, tá? Vamos lá. Dentro disso, a gente vai fazer a sequência aqui, dando a sequência aqui. Outro ponto sensível identificado pelo Paulo Pezzolano, que é o meio-campo. Ele quer muito um primeiro volante que para ele é considerado uma posição estratégica do seu estilo de jogo. Nesse momento o Inter só tem o Thiago Maia, tem o Ronaldo que pode fazer ali a posição também, e tem o Richard, mas são dois jogadores que não apresentam grandes qualidades assim para serem titulares do Internacional, ou para se jogar até mesmo no Internacional. Então, é mais uma posição que o uruguaio entende que o Inter precisa contratar. E aí as características: proteção defensiva, leitura de jogo, intensidade, mais uma vez, para sustentar a pressão alta e dar equilíbrio ao time. E no setor ofensivo, Pezzolano também entende que tem carências. Um centroavante foi pedido. Ricardo Matias já está acertado com o Al Ahly da Arábia Saudita, não vai ficar, então precisa de um jogador para disputar a posição com o Rafael Borré. E aí o perfil do centroavante pelo Pezzolano, que tem a presença de área, mobilidade e capacidade de pressionar a saída adversária, certo? Também existe a possibilidade de o Inter contratar um atacante de lado de campo, dependendo das movimentações do mercado e das saídas que podem ocorrer durante essa janela. O Vitinho, por exemplo, que está no Inter, tem contrato de empréstimo, desperta interesse de outras equipes. Se falou na China, no Santos também, enfim, vai depender também dessa questão aí do mercado que pode acontecer, tá certo? Lembrando, o Internacional se reapresenta neste sábado, dia 3 às 3 da tarde no CT Parque Gigante, para começarem os trabalhos da comissão técnica do Paulo Pezzolano, que, como vocês podem perceber, já está atuando nos bastidores do estádio Beira-Rio para que o elenco seja bem montado e assim enfrente da melhor maneira os desafios de 2026, ok? Até mais, aquele abraço, fui!